3. Os Cassidys. Milan, Ohio, é uma pequena vila nos condados de Erie e Huron. Sua maior fama é ser o local de nascimento do inventor Thomas Edison. Em 1968, a população era de cerca de 1.800 habitantes. A família Cassidy vivia em uma área rural de Milão, no condado de Erie. William, 41, e Ann Cassidy, 37, tinham 2 filhos, Michael, 17, e Patricia, 12. William era autônomo na construção civil e vendia materiais de construção. Ann era balconista em uma taverna na cidade vizinha de Huron, Ohio. Michael estava no último ano do ensino médio e também trabalhava na mesma taverna. Na manhã de 1º de abril de 1968, Michael limpava a taverna. Ele chegou em casa às 4h e encontrou uma cena sangrenta. Sua mãe e seu pai estavam mortos na cama. Ambos foram baleados na cabeça a queima-roupa com uma espingarda. Seu pai estava morto e sua mãe estava viva, mas mal. Patricia, de apenas 12 anos, estava em sua cama. Ela foi brutalmente espancada. Michael correu para a casa da namorada e a família dela chamou o xerife. Annie e Patricia foram levadas para o hospital. Annie, de 37 anos, morreu cerca de 1 hora após chegar ao hospital. Patricia passou por uma cirurgia de emergência no cérebro. A polícia esperava que ela acordasse e desse algumas pistas sobre a identidade do assassino. Infelizmente, Patricia, de 12 anos, não acordou e morreu cerca de 3 dias após o ataque. O médico legista acreditava que a família foi atacada entre 3h e 3h30 da manhã. A polícia vasculhou a casa da família. Não havia sinais de que alguém tivesse arrombado a casa ou forçado a entrada. Um item estava faltando na casa, e era a espingarda da família. Acredita-se que tenha sido a arma do crime. O assassino também possivelmente a usou para espancar Patricia até a morte. Apesar de levar só um objeto, o assassino teria deixado outro para trás. Era um exemplar de A Sangue Frio, de Trim e Capote. Publicado em 1966, A Sangue Frio foi adaptado para o cinema em 1967. O filme foi lançado cerca de 4 meses antes dos assassinatos dos Cassidys. A Sangue Frio é frequentemente citado como o primeiro livro de true crime. O crime no centro de A Sangue Frio tem semelhanças marcantes com os assassinatos dos Cassidys. O livro aborda o assassinato de 4 membros da família Clutter em Holcomb, Kansas. Assim como Milan, Holcomb também é pequena. No início da manhã de 15 de novembro de 1959, 2 criminosos experientes, Harry Smith e Richard Hickok, invadiram a casa da família Clutter. Com uma espingarda, eles mataram Herbert Clutter, 48, sua esposa Bonnie, 45, a filha Nancy, 16, e o filho Kenyon, 15 anos. Smith e Hickok foram presos, condenados e executados em abril de 1965. Embora houvesse grandes semelhanças entre os 2 crimes, principalmente o fato de que ambas eram famílias que foram mortas a tiros de espingarda em suas casas em uma pequena cidade durante as primeiras horas da manhã, a polícia não sabe por que o assassino deixou o livro para trás. O primeiro suspeito foi Michael, de 17 anos, que encontrou os corpos. Ele cooperou totalmente com a investigação, fez voluntariamente um exame de polígrafo e foi aprovado. Se o legista estiver certo, os assassinatos ocorreram entre 3h e 3h30 da manhã. Michael trabalhava nesse horário e chegou em casa por volta das 4h. Outro problema: se Michael fosse o assassino, por que não confirmou que a família estava morta antes de ir à casa da namorada? A polícia não fazia ideia de quem gostaria de matar a família. Roubo e agressão sexual não pareciam ser motivos prováveis. Parecia que alguém entrou na casa deles com o único propósito de assassiná-los, mas por que alguém iria querer matar os Cassidys? Eles eram muito queridos na comunidade e não tinham inimigos. Uma teoria é que o assassino era um andarilho homicida que matou a família aleatoriamente. A polícia disse que essa teoria nunca foi descartada. Nenhuma prisão jamais foi feita no caso.
Já se passaram mais de 57 anos desde o assassinato de William e Patricia Cassidy, e o caso é considerado totalmente frio. Não se sabe o que aconteceu com Michael Cassidy após os assassinatos de sua família. Número 2. Shorts. Oak Level faz parte da região micropolitana de Martinsville, Virgínia. Em 2002, uma das 415 residências no local designado pelo censo era da família Short. Michael Short, 50, e Mary Hall Short, 36, eram pais de Jennifer Short, 9 anos. Michael e Mary eram donos e gerenciavam uma empresa de transporte de casas móveis. Às 9h30 do dia 15 de agosto de 2002, um amigo da família foi à casa deles. Em um sofá em uma garagem fechada estava o corpo sem vida de Michael Short, de 50 anos. Ele levou um tiro na cabeça de arma calibre 22. Mary, de 36 anos, estava morta em sua cama. Como o marido, ela também levou um tiro na cabeça com arma calibre 22. Jennifer, de 9 anos, estava desaparecida. A polícia foi chamada e uma busca em massa por Jennifer foi iniciada. No entanto, ela não foi encontrada em lugar nenhum enquanto Jennifer estava desaparecida. A polícia investigava os assassinatos de Michael e Mary. A polícia descreveu os assassinatos como execução. Uma cápsula de calibre 22 foi encontrada perto de ambos os corpos. Isso sugere que o assassino disparou apenas 2 tiros e ambos foram tiros fatais. A polícia descobriu que o assassino cortou a linha telefônica. Além de Jennifer, nada havia sido roubado da casa. 6 semanas depois, em 25 de setembro de 2002, a polícia foi chamada a um riacho em Stoneville, Carolina do Norte. O riacho estava a cerca de 56 quilômetros da casa dos Short. A pessoa disse que morava perto do riacho e que seu cachorro trouxe para casa parte de um crânio humano encontrado lá. Uma busca levou os investigadores a uma ponte sobre o riacho. Sob a ponte havia ossos humanos. Testes de DNA confirmaram que eram os restos mortais de Jennifer Short. Assim como seus pais, ela morreu com um único tiro na cabeça de uma arma calibre 22. O médico legista não conseguiu determinar quando ela foi morta. A polícia teve várias pessoas de interesse, mas ninguém jamais foi acusado em conexão com os assassinatos. A comunidade dos Shorts ficou chocada com os assassinatos. Mais de 23 anos depois, o caso continua sem solução, e as pessoas da comunidade estão preocupadas que um assassino cruel ainda esteja vivendo entre elas. No verão de 2025, a polícia informou que utiliza a tecnologia de DNA mais avançada. Eles esperam que isso leve à prisão e à solução do assassinato de Michael, Maria e Jennifer Short. Se houver uma atualização no caso, traremos para você em um vídeo futuro. Os Finnys. Em 1995, a família Finney morava em Springfield, Missouri. João e Cheryl Finney tinham 2 filhos, Tyler, de 6 anos, e Jennifer, de 18 meses. João era professor de ciências do ensino médio e Cheryl era enfermeira. Ela era líder de equipe da unidade de cirurgia ginecológica em um hospital próximo. Os Finneys levavam uma vida tranquila, suburbana e de classe média em Springfield. Em 25 de fevereiro de 1995, John foi a uma conferência de professores em Jefferson City, Missouri, a 210 quilômetros de distância. Cheryl e as crianças ficaram em casa. Na manhã de 27 de fevereiro de 1995, Cheryl, de 36 anos, não chegou ao trabalho. A mãe dela foi avisada e foi até a casa da família. Lá dentro, ela encontrou os corpos de Cheryl, Tyler e Jennifer mortos em suas camas. Os assassinatos foram brutais. Cheryl e Tyler foram espancados com um cano de metal ou uma barra de metal. O objeto contundente não foi encontrado na cena do crime. Cheryl foi atingida 10 vezes enquanto Tyler foi atingido 7 vezes. Enquanto isso, Jennifer foi estrangulada com o cordão da cortina. O cordão ainda estava enrolado em seu pescoço quando os corpos foram descobertos.
João estava na conferência. A polícia o encontrou lá e ele foi interrogado sobre os assassinatos. João afirmou que esteve na conferência nos últimos 2 dias. Muitas pessoas confirmaram que o viram várias vezes na conferência. Ninguém notou nada de incomum sobre ele e ele até conduziu uma sessão. A polícia investigou a cena do crime e concluiu que foi encenada. A porta dos fundos estava arrebentada, como se tivesse sido forçada. A casa havia sido revirada, as gavetas estavam puxadas e o conteúdo jogado no chão. A bolsa e as joias de Cheryl sumiram, mas nenhum dinheiro foi levado. O carro de Cheryl estava na garagem com o capô aberto. O carregador estava ligado à bateria do carro, mas ela não tinha nenhum problema. O porta-malas estava cheio de itens retirados da casa da família. No quarto principal, onde Cheryl foi morta, havia uma mensagem escrita na parede com tinta bege. Eram só 2 palavras: morra e mordida. Algumas pessoas acreditam que o assassino estava tentando escrever morra vadia. Pegadas de tinta bege estavam espalhadas pela casa. Todas as fotos da família foram viradas para a parede. John foi interrogado mais 2 vezes nos dias seguintes. A polícia determinou que a família foi morta em 25 de fevereiro, horas depois que John saiu para a conferência. John disse que na noite de 25 de fevereiro, jantou com um amigo por volta das 20 horas. Naquela noite, estava com o mesmo amigo em seu carro. Ele foi parado por excesso de velocidade em Osage Park, Missouri. 2h30 depois, John estava no departamento de polícia de Osage Park, pagando uma multa por excesso de velocidade. O departamento de polícia estava a 145 quilômetros da cena do crime. John só comprovou seu paradeiro novamente na manhã seguinte, às 6h59. Ele comprou café da manhã no McDonald's e tinha um recibo depois do café. John jogou golfe com colegas. Após isso, ele permaneceu na conferência o dia todo. Ele ligou para casa por volta das 17h e ninguém atendeu. Depois, naquela noite, ele participou de um evento social da conferência. Ninguém atendeu o telefone de casa quando ele ligou novamente por volta das 23h. Na manhã seguinte, os corpos foram encontrados. Após 3 entrevistas, João contratou um advogado com seu advogado. Ele fez uma 4ª entrevista com a polícia. João foi solicitado a fazer um teste de polígrafo e, por orientação de seu advogado, João recusou-se a fazê-lo. Ele se recusou a falar com a polícia e só responderia através de seu advogado. A polícia então nomeou publicamente João como o único suspeito no caso. A polícia concluiu que a família foi morta na noite de 25 de fevereiro, quando João estava fora, conforme ele admitiu. Ele não tinha um álibi para o período entre 20 e 2h30, quando pagou a multa por excesso de velocidade, e 6h59, quando comprou o McDonald's. Durante essas 8h30 em que ele não tinha um álibi, sua família foi assassinada. John teve tempo de sobra para sair do resort onde estava para a conferência, dirigir 90 milhas até sua casa em menos de 2 horas e matar sua família. Encenar a cena para que parecesse um assalto bizarro que deu errado e depois voltar para o hotel sem ser detectado. A polícia também acreditava ter descoberto um motivo 4 meses antes dos assassinatos. A apólice de seguro de vida de Cheryl foi aumentada para $500 mil. Um perito em caligrafia analisou os documentos do seguro e disse que havia evidências de que a assinatura de Cheryl era uma falsificação. Ele disse que parecia que alguém havia desenhado a assinatura como uma imagem e não como uma assinatura manuscrita real. O mesmo perito comparou a caligrafia de John com as palavras escritas com tinta na parede: morra e morda. Ele disse que poderia ser a caligrafia de John. A polícia também encontrou 4 mulheres que disseram ter tido um caso com John. A polícia concluiu que John estava cansado de sua vida como homem de família, então ele os matou para receber o dinheiro do seguro de vida e poder começar uma nova vida. Além disso, John jogava o jogo de interpretação de papéis de mesa Vampire: The Masquerade. A polícia via a fascinação de John pelo jogo como prova de suas fantasias sombrias. Talvez ele tenha incorporado seu personagem do jogo para cometer os assassinatos. O problema era que a polícia não encontrou nenhuma evidência que colocasse John na mesma cidade quando os assassinatos foram cometidos, muito menos no local do crime.
Em março de 1995, semanas após os assassinatos, a polícia falou com Ron Gann, funcionário de um posto de gasolina perto da casa da família. Ele recebeu uma foto de John e seu carro. Ele disse que na manhã dos assassinatos, John foi ao posto de gasolina e comprou R$10 de combustível. No entanto, o promotor ainda não acusou John Finney. Mais de um ano se passou e nenhum progresso foi feito no caso. Em 10 de abril de 1996, houve audiência no grande júri e John foi chamado para testemunhar. John invocou seu direito da quinta emenda contra a autoincriminação e não respondeu a nenhuma pergunta. 12 dias depois, John foi acusado de matar esposa e filhos. John Finney foi julgado pelo assassinato da família no fim de 1996. A promotoria disse que John estava cansado da vida familiar suburbana e monótona. Ele fingiu ser um monstro, como fazia em Vampiro, A Máscara, e matou sua família pelo dinheiro do seguro. Como prova disso, as 4 mulheres com quem ele teve um caso testemunharam. A promotoria também destacou que João não tinha um álibi para o horário dos assassinatos. Além disso, João foi visto em Springfield por volta da hora dos homicídios. A promotoria também argumentou que parecia que a cena do crime havia sido encenada. Por que outra pessoa iria querer encenar a cena do crime? O advogado de João afirmou que o motivo não fazia sentido. João e Cheryl tinham estabilidade financeira. Ambos tinham bons empregos, dinheiro em suas contas bancárias e também tinham investimentos. O vendedor de seguros que falou com João 8 meses antes dos assassinatos afirmou ter dito a João e Cheryl que talvez precisassem de mais seguro de vida. 4 meses depois, João aumentou o seguro para ele e Cheryl, garantindo $500 mil para ambos. O corretor de seguros testemunhou que esse valor de seguro de vida não é incomum para pessoas com o tipo de trabalho deles e que também têm filhos pequenos. A defesa admitiu que João teve casos extraconjugais, mas isso mostrava apenas que era infiel, não assassino. Além disso, a principal evidência que o colocou perto da cena do crime veio de Ronnie Gann, o frentista que disse que João comprou gasolina em seu posto na manhã dos assassinatos. Entre março de 1995 e fevereiro de 1996, a polícia interrogou Ronnie Gann 4 vezes. Em cada entrevista, ele disse horários diferentes em que viu João. Esses horários variaram entre 1h e 4h10 da manhã. Além disso, a defesa obteve os registros de trabalho de Gann, provando que ele não estava de serviço naquela noite, conforme relatou a testemunha do quarto ao lado do de João. Eles disseram que ouviram barulhos vindos do quarto dele no meio da noite, com base no horário em que ouviram esses barulhos. João não teria tempo suficiente para ir até casa, matar a família e voltar. Várias pessoas que estavam com João na manhã dos assassinatos disseram que não notaram nada de incomum nele. A defesa destacou que não apenas não havia nenhuma evidência física de que João cometeu os assassinatos, mas também havia indícios de que outra pessoa esteve na casa naquela noite. Por exemplo, foi constatado que a lâmpada do abridor automático da garagem havia sido desrosqueada o suficiente para que não funcionasse. Quando a polícia verificou, rosquearam a lâmpada e ela funcionou. A defesa destacou que o assassino esteve na garagem. O carro da Cheryl estava lá com a bateria ligada ao carregador. Além disso, itens da casa tinham sido colocados no carro. A defesa afirmou que o assassino tirou a lâmpada para se esconder no escuro na garagem. Na lâmpada, a polícia encontrou impressões digitais que não pertenciam a João. Nenhuma correspondência jamais foi encontrada. Além disso, foi encontrado um cabelo na camisola ensanguentada de Cheryl. O cabelo não pertencia a John e a origem do cabelo continua desconhecida. Havia pegadas e tinta ao redor da casa. As pegadas eram menores que o número 12 dos sapatos de John. Foi uma cena de crime sangrenta. O assassino provavelmente também ficou respingado de tinta bege. A promotoria alegou que John dirigiu seu carro do resort até sua casa, matou todo mundo e depois voltou para o resort. Nenhum sangue, tinta ou evidência física foi encontrado no carro de John.
A defesa sugeriu um motivo para outra pessoa querer matar a família. Alguém pode ter tentado garantir que esse segredo que mudaria vidas nunca fosse revelado. Aconteceu que o Tyler, de 7 anos, estava com uma infecção. Ele tinha hepatite B. Existem várias formas de contrair hepatite B, mas a forma mais comum é a transmissão sexual. A defesa argumentou que a família foi morta porque o assassino achou que, uma vez descoberto que Tyler tinha hepatite B, ele poderia revelar quem o infectou. O julgamento durou 8 dias. O júri deliberou por 5 horas. Eles absolveram John Finney de todas as acusações. Após o julgamento, John mudou-se para a América do Sul e seu paradeiro atual é desconhecido. O assassinato de sua família continua sem solução. Alguns acreditam que John foi o assassino e que ele saiu impune. Alguns acreditam que John é inocente e viveu um pesadelo horrível. Mais de 30 anos depois, os assassinatos de Cheryl Tyler e Jennifer Finney continuam sem solução e o caso esfriou. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Não se esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir novamente.